Eu acompanho os debates nas redes sociais entre arminianos e calvinistas, eu sempre percebo que em um determinado momento um arminiano lança a seguinte pérola: vocês calvinistas não têm nenhuma razão para orar para Deus salvar os incrédulos. Sempre. Pode ter certeza, é isso, ou vocês calvinistas não têm nenhuma razão para evangelizar, afinal Deus é que salva as pessoas, etc e tal. Mas eu quero dizer que, na verdade, quem não tem nenhuma razão para orar pela salvação de um incrédulo é o arminiano. Por que o arminiano não deve orar pela salvação de nenhum incrédulo segundo a sua crença? Porque, primeiro, Deus dotou o homem de livre-arbítrio, é o que eles creem. Se Deus dotou o homem de livre-arbítrio, isso significa que Deus não pode fazer nada. Senhor, salva o Joãozinho. Mas eu não posso fazer nada. O Joãozinho é que tem que querer. O Joãozinho tem o livre-arbítrio. A escolha da eternidade do Joãozinho está nas mãos dele, não está nas minhas mãos. Portanto, eu não posso fazer nada. Depende do livre-arbítrio do Joãozinho. Então não faz o menor sentido orar pela salvação do Joãozinho, já que não depende de Deus. Senhor, salva ele. Deus fala, eu não posso fazer nada. Dê livre-arbítrio para o Joãozinho. Outra razão pela qual os arminianos não devem orar. Os arminianos creem que a salvação é com base na sua presciência, ou seja, com base na presciência de Deus. Deus olha no futuro e vê quem crê e elege esse que crê. Então a salvação é com base naquilo que Deus vê no futuro, e se Deus vê algo, esse algo tem que acontecer. Agora vamos pensar, Joãozinho nasceu hoje. Daqui a 50 anos, Joãozinho morre em seus pecados e delitos, Joãozinho não se entrega a Cristo, morre e é condenado ao inferno. Deus, ele olha isso, a sua presciência enxerga isso. Eu pergunto, isso que Deus enxergou hoje, que vai acontecer daqui a 50 anos, isso pode ser mudado? Não pode ser mudado. Porque se isso puder ser mudado, significa que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Deus não sabe o futuro e você simplesmente estará desembocando num teísmo aberto. Aliás, se você quiser ser um arminiano sincero, abrace o teísmo aberto. Seja coerente com a sua doutrina. Abrace o teísmo aberto, porque o teísmo aberto, ele é coerente com o que vocês creem, com o que vocês querem ensinar. Porque se o que Deus viu vai de fato acontecer, como tem que acontecer, porque Ele é onisciente, e se de fato isso vai realmente acontecer, eu pergunto, adianta você orar pelo Joãozinho hoje? O que a sua oração hoje vai mudar o futuro do Joãozinho daqui a 50 anos? Vai mudar aquilo que Deus viu? Não vai mudar. Não pode ser mudado porque Deus, ele é onisciente e Deus olhou o futuro e ele consultou ali e viu que o Joãozinho não ia ser salvo, que o Joãozinho não ia se entregar a Cristo. Eu pergunto, há alguma coisa que você possa fazer agora pelo Joãozinho que mude o futuro, que mude aquilo que Deus viu hoje? Certamente você tem que dizer que não, se você não é adepto do teísmo aberto. Você vai dizer, não, aquilo que Deus viu é aquilo que vai acontecer. Se aquilo que Deus viu vai acontecer, isso significa que o destino de Joãozinho já está traçado. Ainda que seja pelo seu uso do livre-arbítrio, como vocês creem, vocês não têm razão para orar pelo Joãozinho. A oração de vocês não mudarão o destino do Joãozinho. Portanto, vocês é que não devem orar pela salvação de ninguém. Deus não pode fazer nada pelo livre-arbítrio e Deus já consultou o futuro, já sabe o que vai acontecer. Não está no controle dele, está no controle do Joãozinho crer. Ele já sabe que o Joãozinho não vai crer. Agora você ora e Deus fala, o livre-arbítrio ele já tem, ele escolhe do jeito que ele quer, mas eu já consultei o futuro e vi que o Joãozinho escolheu mal. Usou muito mal o seu livre-arbítrio, como todos os seres humanos usam mal o seu livre-arbítrio. Então, não tem razão nenhuma. O Joãozinho não pode ser salvo por causa da sua oração. Você, arminiano, não tem nenhuma razão para orar pela salvação de ninguém. Agora eu quero refletir um pouquinho com vocês a respeito da oração modelo do Pai Nosso. Por que que nós, reformados, oramos pela salvação das pessoas? Apesar de crermos que a oração não depende apesar de crermos que a salvação não depende do homem, depende da vontade livre e soberana de Deus, apesar de nós crermos nisso, nós temos razões para orar pelos incrédulos. Quais são as razões? Vamos dar uma olhada agora na oração modelo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu no Pai Nosso. Vamos pensar um pouquinho nessa oração. A oração começa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que eu te pergunto, se você orar ou não orar,
o nome de Deus deixa de ser santificado? Deus precisa da sua oração para que o nome dele seja santificado? Não. Deus é santo e o seu nome é santificado, independente se você ora ou não. Então, não depende da sua oração santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu pergunto, o reino depende da oração de alguém para ser estabelecido? Os propósitos e os planos de Deus em estabelecer o seu reino dependia da oração dos seus discípulos lá no primeiro século? Depende hoje da sua oração? Deus fala assim, eu quero estabelecer meu reino. Vamos lá, gente, ora. Estou torcendo para a oração de vocês, senão eu não vou conseguir estabelecer o meu reino. É assim? Claro que não. O reino vai ser estabelecido, o reino foi estabelecido pela vontade soberana de Deus, não dependeu da oração dos discípulos, mas eles foram incentivados a orar. Venha a nós o teu reino, mesmo não dependendo deles. A oração segue, seja feita a tua vontade. Ora, a vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus vai ser realizada sempre. Não haverá um momento da história que a vontade de Deus não seja revelada, porque Ele é Deus e a sua vontade sempre prevalece. E eu pergunto, para a vontade de Deus ser realizada, Ele depende da minha oração? Ora, eu tenho minha vontade aqui, eu quero fazer, mas por favor, ore. Se vocês não orarem aí na terra, eu não tenho como realizar a minha vontade. Vocês estão orando pouco, a minha vontade não está sendo realizada. É assim? É claro que não. A vontade de Deus é realizada independente da nossa oração. Mas nós somos incentivados a orar por isso, mesmo não dependendo de nós. Aí Jesus na oração diz aos seus discípulos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Observe só, Jesus disse aos seus discípulos que eles não devem se preocupar com o que comer, com o que vestir, com essas coisas básicas da vida que ele ia suprir. Aliás, o Pai cuida dos lírios, vestiu bem os lírios, ia cuidar deles. É uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Eu pergunto, haveria chance de Jesus não cumprir essa promessa? Jesus esperava, bom, eu só vou cumprir essa promessa se vocês orarem. Não, essa promessa foi feita aos seus discípulos de forma incondicional, de maneira que eles orando ou não orando, essas coisas seriam dadas pelo Pai. Mas eles são incentivados, nós somos incentivados a orar por isso. Algo que não depende de nós. Então, se você observar a primeira parte da oração do Pai Nosso, nessa oração, nós somos incentivados, instruídos pelo nosso Senhor Jesus a pedir por coisas que não dependem de nós, depende dele. Por coisas que a nossa oração não vai mudar ou não vai interferir em nada, mas nós somos incentivados a orar. Por que não orar por um incrédulo? Não depende de nós também, depende de Deus. Então não há nenhum problema na nossa linha teológica em orar por alguém para que Deus salve alguém. Assim como nós oramos para que Deus nos alimente, assim como nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, assim como nós oramos para que o reino venha. Por quê? Não depende de nós, mas nós oramos porque nós depositamos toda a nossa confiança nesse Deus que é soberano. E não há nada melhor do que crer num Deus que é soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que tem a sua vontade prevalecendo em todos os aspectos. É a esse Deus que nós somos incentivados a orar. Por que nós oramos? Porque nós confiamos em Deus, porque nós cremos em Deus, porque nós sabemos que a salvação depende dele. Apesar de não sabermos quem ele vai salvar, nós somos incentivados a orar e a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo sabia da doutrina da eleição e ele pregava o evangelho às pessoas, ele orava pela salvação das pessoas, mesmo sabendo que a doutrina, mesmo sabendo que a salvação dependia exclusivamente de Deus Pai. Então fica aí esse vídeo, na verdade, eu direciono aos meus amigos que têm me perguntado sinceramente sobre isso. Tá? Esse vídeo não é uma intenção de atacar nenhum arminiano. Esse vídeo tem por intenção ajudar alguns irmãos que fazem perguntas sinceras com relação a isso. Muitas perguntas sinceras foram feitas com relação a esse assunto e a essas pessoas que eu quero direcionar esse vídeo.